dando sequência, considerando que você não esqueceu nada até aqui. Muito bem. Então, já no contexto da nova lei tributária 12.973/2014, que é o novo regime tributário definitivo, né? Muito bem. Como é que fica? Aplicando, primeiro, como é que fica a legislação tributária? Aqui, evidentemente, já estamos falando de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, que é a parte mais importante da lei, certo? Então, veja, aplicando a legislação societária no diário e razão, você já conhece. Eu faço a contabilidade e, se estamos no lucro real trimestral, elaboramos a demonstração do resultado trimestral. Se está no anual, elaboramos a demonstração do resultado anual. Né? Então, aqui eu tenho receitas tributáveis, receitas isentas, menos despesas dedutíveis, despesas indedutíveis, e encontro o lucro antes do imposto de renda. Eu levo esse valor para onde? Lá para o ECF, porque o LALU está aqui dentro do ECF, não é isso? Então, aqui está o LALU digital. O mesmo procedimento que você aprendeu. Lá no LALU parte o quê? A. Você está lembrado? Para que serve o LALU parte A mesmo? Pela regra antiga, LALU parte A servia para 4 coisas. Qual é? Determinar a base de cálculo da contribuição social e o valor da contribuição social. Determinar o lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda, e o valor do imposto de renda, não é assim? E o LALU parte B servia para quê? Controlar contas que terão efeito tributário no futuro. Muito bem. O que muda? Muda é que na ECF, Escrituração Contábil Fiscal, não é isso? Que é o grande livro, nós temos aí vários blocos, onde são aplicativos. Teremos lá dentro o aplicativo do LALU, que é para calcular o quê? Imposto de renda. E teremos o aplicativo do LASIX, que é para calcular a contribuição social sobre o lucro. Então, simplesmente separamos o imposto de renda da contribuição social em 2 sublivros, por assim dizer, dentro da ECF, tá ok? Mas todo o raciocínio que você aprendeu, de parte A e parte B, se aplica, né, dentro da ICF, LALU para imposto de renda e LASIX para contribuição social sobre o lucro. Tá ok? Ambos terão parte A e parte B. E o raciocínio é o mesmo. Então, LALU agora é para quê? Determinar o lucro real e o valor do imposto. Certo? E LALU parte B? Controlar contas que terão efeito tributário no futuro, certo? Existe e ainda vem forte, como você virá aqui agora, certo? E a LASIX, parte A, para quê? Determinar a base de cálculo da contribuição social e o valor da contribuição social. LASIX, parte B, para quê? Controlar contas que terão efeito tributário no futuro referente à contribuição social sobre o lucro. Entendido aí? Muito bem. Então, lembre-se, como é que eu conceituo o lucro real? Lucro real, repito, é o resultado contábil líquido, não é isso? Ajustado pelas adições, exclusões e compensações previstas na legislação tributária, no caso do imposto de renda, certo? Muito bem, o que é que eu faço de adições? Adiciono as despesas indedutíveis e excluo as receitas isentas ou não tributáveis. Certo aí? Muito bem. Agora, lembre-se que eu adiciono também as receitas tributáveis não transitadas pelo resultado. Como assim? Ora, a contabilidade é pela legislação societária. Pela legislação societária, determinado evento, de repente, por exemplo, eu debito ativo e credito o PL. Mas para a lei tributária, isto é receita tributável. O que é que eu tenho que fazer? Como não apareceu na demonstração do resultado, então eu tenho que vir aqui e adicionar essa receita e oferecer a tributação. Certo aí? E exclusões de despesas dedutíveis não transitadas pelo resultado. Significa o quê? Que aqui na contabilidade
determinada conta não apareceu na DRE como despesa, mas a lei permite deduzir. Então, eu vou lá no LALU e faço o quê? A exclusão de despesa dedutível não transitada pelo resultado. Não transitada pelo resultado. Por exemplo, você já sabe que pela lei societária a depreciação é efetiva, não é assim? Então, por exemplo, na contabilidade, o veículo tem como taxa efetiva vida útil, digamos, 10 anos. Então, vou depreciar 10% ao ano aqui na contabilidade. Despesa de depreciação, a depreciação acumulada, 10%. Mas a lei tributária permite depreciar veículo em 20%, concorda? Então, na contabilidade, eu deduzo 10% e vou lá no LALU e vou excluir mais 10% de despesa de depreciação que é dedutível, não transitada pelo resultado. Entendido aí o raciocínio? Muito bem. Com relação a essas adições e exclusões, bom, aí você já conhece, né? Então, aí, adições, exclusões, lucro real, faça compensação de prejuízos fiscais, lucro real, alíquota, encontra o imposto e volta. Esse contexto você já tem, né, familiaridade já há muito tempo aqui no curso. O que eu quero falar agora da novidade é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, né? E outras são ajustes fiscais. Então, veja, olha só, ajustes fiscais segundo a nova Lei Tributária 12.973 de 2014, certo? Preste bem atenção, porque essa é a lei que trouxe a legislação tributária de 4 tributos indefinitivos, de quais? Imposto de renda, contribuição social sobre lucro, PIS e COFINS. Então, para a contribuição social sobre lucro e imposto de renda, ele diz o seguinte, ó, existem ajustes de duas naturezas. Ajuste fiscal de natureza formal e ajuste fiscal de natureza material. Por favor, preste atenção e guarde essa informação para sempre, porque eu vou estar cobrando isso até o final do curso. Tá? Ajuste fiscal de natureza formal. Este aqui não afeta a base de cálculo da contribuição social e do imposto de renda. Então, ajuste fiscal formal não influencia as bases de cálculos de quê? Da contribuição social e do imposto de renda. Então, por exemplo, determinada conta eu estou contabilizando, né, lá na demonstração do resultado, contabilizo, apresento na demonstração do resultado. Vai aparecer lá em item 2 da DRE, deduções da receita bruta, certo? Chega a lei 12.973 e manda ajustar só aquela parte, sem afetar a base de cálculo de contribuição social e imposto de renda. Então, isso é o quê? Ajuste fiscal o quê? Formal. Certo aí? Agora, se aquele ajuste que a lei tributária está exigindo, né, afeta, além das contas lá em cima de deduções da receita bruta, e também adições e exclusões de contribuição social e imposto de renda, então eu tenho ajuste fiscal de natureza formal e material. Então veja que o ajuste fiscal pode ser só formal, pode ser só material, pode ser formal e material. Coisa que você tem que guardar, qual é? Que o formal não afeta a base de cálculo de contribuição social e imposto de renda. Então, vai afetar alguma coisa menos base de cálculo de contribuição social e imposto de renda. Certo aí? Eu fiz uma contabilidade de uma forma e vou ter que ir no livro fiscal e fazer algum ajuste este que não afetará a base de cálculo da contribuição social e imposto de renda. Isso é um ajuste fiscal o quê? Formal. Guardaram isso aí? Agora, ajuste fiscal material, este com certeza vai influenciar nas bases de cálculo de contribuição social e imposto de renda. Então, ele vai afetar o cálculo da contribuição social e do imposto de renda. Entendido aí? Muito bem. Então, quando a gente estiver estudando a Lei 12.973, claro que não dá para estudar toda a lei num curso de contabilidade, né? Por isso vai ter um curso de imposto de renda à parte, né? Porque a história é muito longa. Mas, de qualquer forma, observe, os pontos importantes a gente vai tratar.
Aí, nesse ponto, você tem que estar entendendo o quê? Que, se eu começar a falar aqui, que esse é um ajuste fiscal de natureza material, você já sabe, ele vai afetar duas coisas, base de cálculo da contribuição social e do imposto de renda. Se eu falar, ó, esse é um ajuste fiscal só de natureza formal, então você já sabe, vai ser um ajuste tal que não afetará base de cálculo da contribuição social e imposto de renda. E se eu falar, esse é um ajuste fiscal tanto formal como material, então você já sabe, vai afetar itens que são outros e também itens de base de cálculo da contribuição social e imposto de renda. Geralmente, quando se diz outros itens, é lá no item 2 da DRE, tem que ajustar o quê? A dedução da receita bruta, do tipo, imagine uma sociedade anônima, ela não tem que publicar demonstrações financeiras? Muito bem. O que diz a norma CPC, CPC 26, que traz lá no item 82 a estrutura mínima da demonstração do resultado do exercício. Não é assim? Por favor, não vamos atrapalhar a aula. Então, que eu estou pedindo aqui uma concentração, você está brincando aí, você vai estar atrapalhando a aula. Tá? Então, olha só, que tira a minha concentração também. Tá certo? Por favor. Então, olha só, até me perdi aqui já, né, porque o negócio aqui é profundo, alguém está brincando de chiclete por aí, não dá. Certo? Muito bem. O que eu estava falando, né? Tá bom. Então, voltando ao assunto, né? Estou falando aqui, por exemplo, CPC 26 trata da estrutura da demonstração do resultado do exercício. Né? Então, ele diz o quê? Que lá no item 8, que na hora de publicar, quem está obrigado a publicar, vai publicar a demonstração de resultado como receita, a partir da receita o quê? Líquida. Certo aí? De forma que esse tipo de empresa, ela pode fazer uma contabilidade estruturada toda a partir da receita líquida. Só que para fins tributários, o fisco não quer nem saber. Ela quer a receita bruta, todas as deduções para chegar à receita líquida. Certo aí? Então, o que acontece? Esse tipo de empresa aí, para prestar conta junto ao fisco, vai ter que trazer para a DRE, então ela faz a contabilidade digital, não é isso? Escrituração contábil digital. E envia para o SPED, certo? E, quando for lá para a SF, vai ter que ajustar o quê? Fazer um ajuste formal, que é só recompor o quê? Da receita líquida, as deduções para chegar à receita bruta. Entenderam o raciocínio aí? Isto em nada afeta lá embaixo o quê? A base de cálculo da contribuição social e do imposto de renda. Então, isso é um ajuste fiscal o quê? Formal. Entendido aí? Muito bem. Agora, pois não. Isso afeta em que O fisco, por que o fisco pede? Isso aí são os malucos lá. Tá ok? Nem precisaria. Porque, bastaria o fisco exigir determinação de base de cálculo de tributo, simplesmente. Mas exigiu, está na norma, tem que ser cumprido. Então, isso é um ajuste fiscal o quê? Formal. Certamente, alguma pessoa dessa que está lá, mentalizando, criando a norma, se preocupou em quê? Olha, porque o fisco tem sempre o medo da omissão. Porque se houve a emissão da nota fiscal de 100 mil e está declarando somente 80 mil, que o CPC permite, então o fisco falou, esse negócio de deixar omitir 20 mil aí, de desconto, devolução, ICMS, eu vou perder o controle. Então, que faça isso lá na contabilidade, resolva lá para o seu CPC, mas para nós aqui eu quero um ajuste. Como esse ajuste não afeta a base de cálculo de PIS, contribuição social e imposto de renda, é um ajuste o quê? Formal. Entendido aí? Tá? Você perguntou o porquê que o fisco exige, eu suponho que seja algo dessa natureza. Porque o fisco realmente quer, quanto mais controle para eles, importante. Entendido aí? Tá bom. Agora, ajuste fiscal de natureza material. Quer ver? Quando você faz uma venda de mercadoria com
AVP, ajuste a valor presente. Lembra-se, qual é o lançamento? Vendeu por R$1.000, tendo 200 de juro. Você vai debitar clientes 1.000. É 1.000? É. Né? Vai creditar vendas de quanto? 800. E creditar retificadora de clientes, ajuste o valor presente e juro ativo a vencer, não é assim? De 200. Tá, assim eu faço na contabilidade. Certo? E aquele juro lá, vamos supor que a venda tenha sido para receber daqui 13 meses. Esse juro eu vou ter que apropriar mensalmente para o rata tempore, não é assim? Apropriar para a receita financeira. Assim é a contabilidade CPC. Só que, para a lei 12.973, ele diz o seguinte, que fato gerador de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, no caso de venda de mercadoria, é o aceite. Como assim? A empresa entregou a mercadoria, transferiu risco e benefício econômico. Certo aí? Então, né, a gente vai ter oportunidade de estudar isso mais detalhadamente, mas só antecipando. Né? Tem aquela questão da venda CIF e venda FOB, não é isso? A maior parte das vendas brasileiras são vendas CIF, ou seja, o vendedor assume também o quê? O transporte. Então, nesse caso, o fato gerador vai ocorrer quando o comprador assinar o canhoto de que recebeu a mercadoria, lá na entrega. Certo aí? Agora, se for venda FOB, quando é que ele está recebendo a mercadoria? Não, quando ele comprar. Né? Então, por exemplo, o Carrefour, vamos supor, uma hipótese, fez uma venda CIF para você. Tá certo? Então, o Carrefour vai colocar aquele televisor que vendeu para você, né, na transportadora, e quando chegar na sua residência, você assina o quê? O canhoto que recebeu. Nesse momento é que o Carrefour estará realizando a venda. Certo? Agora, vamos supor, então, essa é a venda CIF, não é isso? Exatamente. Então, veja que o aceite está acontecendo no momento que a mercadoria chegou no destinatário. Agora, tem aqueles casos que você compra o televisor lá no Carrefour e já leva. Certo ali? Então, né, você assumiu o risco e o controle já a partir do momento em que você retirou a mercadoria do Carrefour. Naquele momento ali, já pediu para você assinar o canhoto, já houve aceite, já houve transferência de propriedade. Todo aquele raciocínio de que venda de mercadoria, o faturador é a entrega, lembra-se? Muito bem. Então, o que acontece? Ó? Para, né, a nova legislação para PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, no caso de venda de mercadoria, o fato gerador é o aceite, a entrega. Tá ok? Então, veja que a empresa vendeu agora, no mês de janeiro, para receber só no mês de janeiro do ano que vem. Né? Então, debitei clientes, né, creditei vendas e creditei juros a vencer no ajuste a valor presente. Esse juro eu vou apropriando mês a mês durante 13 meses, não é assim? Essa é a contabilidade CPC. E para a legislação tributária, o que acontece? Nesse mês que nós vendemos e entregamos, já tem faturador de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Mas veja que ponto de partida para esses cálculos são dados contábeis. Lá na contabilidade eu tenho receita de venda de quanto? 800. Certo aí? E o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um ajuste formal para PIS e COFINS. Certo? Adicionar lá, né, na base de cálculo, o quê? 200 de ajuste a valor presente e calcular PIS e COFINS. Certo? E vou ter que fazer um ajuste, o quê? Material, aonde? Vou ter que adicionar, na base de cálculo de contribuição social e imposto de renda, o ajuste a valor presente também. Acompanhar o raciocínio aí? Então, veja que o ajuste a valor presente, né, acarreta ajuste formal e material. Quer dizer, quando eu estou ajustando lá em cima, para outra finalidade, ajuste formal. Quando eu estou ajustando lá embaixo, que é adições e exclusões de
contribuição social e imposto de renda, eu estou fazendo ajuste o quê? Material. Guardaram isso aqui, diferença entre ajuste formal e material. Formal, aquele ajuste por si só não está necessariamente afetando base de cálculo, contribuição social e imposto de renda. Algum outro ajuste, certo? E o ajuste material é exclusivamente ajustando ali a base de cálculo de contribuição social e imposto de renda. Entendido aí? Muito bem. Agora, continuando aqui, porque eu quero que você entenda o que é esse ajuste primeiro, certo? Esse ajuste material pode ser um ajuste terminativo ou temporário. Terminativo, eu ajustei, acabou e não terá nenhuma influência futura. Não terei que fazer nenhum outro ajuste no futuro. Certo aí? Por exemplo, está lá, a empresa contabilizou aqui uma despesa, na DRE, uma despesa de 10 mil. Mas o fisco diz, não, eu não aceito 10 mil, eu só aceito 8. Então, o que eu vou ter que fazer? Chegar aqui no LALU e adicionar 2 e acabou. Terminou. Então, isso é um ajuste fiscal o quê? Terminativo, onde basta adicionar ou excluir apenas. Não terá nenhum raciocínio ou cálculo futuro. Agora, muita atenção no ajuste fiscal material temporário. Aqui, além de adicionar ou excluir, terá que controlar no LALU parte B. O que eu controlo no LALU parte B, diante do que vocês estudaram? Contas que terão efeito tributário no futuro. Certo aí? Se terão efeito tributário no futuro, terá que informar a tributação disto ao fisco. Então, deve reconhecer tributos diferidos. Detalhe importante, né? Isso não é nenhuma novidade. O regulamento do imposto de renda antigo já exigia isso. Meus alunos no curso de contabilidade, quando chegavam na parte de imposto de renda, já aprendiam a fazer isso. Certo? Só que o CPC 32 trata de tributos diferidos diversos. Um deles é isto que está previsto, inclusive, na lei tributária. Certo? Então, essa parte aqui é que eu quero demonstrar um exemplo para vocês, mas só vou criar um raciocínio primeiro, para você já começar a trabalhar, né, mentalmente. Quer ver? Olha só. Eu fiz a contabilidade e apresentei a demonstração do resultado trimestral. Certinho aí? Aí eu pego esse resultado, levo para onde? Para o LALU, parte A. Faço as adições, exclusões e encontrei o lucro real negativo. Ou seja, é um prejuízo fiscal, concorda? Havendo prejuízo fiscal, não terá imposto de renda no período. Mas esse prejuízo fiscal poderá ser compensado com lucros reais de períodos futuros. Isto é objeto de controle aonde? LALU, parte B. Agora, raciocine comigo. O que está no LALU, parte B, gera crédito ou débito tributário? Nesse exemplo que eu estou citando. Crédito tributário. O que é um crédito tributário? É o direito que o sujeito passivo, que é o contribuinte, tem junto ao sujeito ativo, que é o fisco, não é assim? Ou seja, esse prejuízo aí, havendo lucro real ou lucros reais no futuro, eu vou poder abater e diminuir. Certo aí? Isso quer dizer, então, que se eu tenho R$1 milhão de prejuízos fiscais controlados lá no parte B, nesse valor de R$1 milhão, se eu aplicar aí, digamos, 15%, né, vai dar 150 mil, não é isso? Isso quer dizer que 150 mil é o direito que eu tenho de não pagar tributo no futuro. Não é assim? Então, isso é um crédito tributário, eu tenho um direito. Né? Então, veja, até então, como é que funcionava? A distância entre o fisco e o contribuinte. Né? O contribuinte, no ano calendário, emitia a nota fiscal, fazia suas vendas, calculava o tributo, pagava, e em 31/12 preparava a declaração do imposto de renda, e no dia, até dia 30/6 do ano seguinte, declarava o imposto e guardava tudo isso. E o fisco tinha que acreditar que o contribuinte estava com tudo
em dia. Se desconfiasse, ele teria que ir lá mandar fazer uma fiscalização tributária. Não é assim? Agora imagine, LALU é um livro fiscal que até então ficava lá na empresa guardado. O que estava no LALU Parte B, o fisco não tinha nenhum conhecimento. Certo? E se é um prejuízo fiscal, tem um crédito tributário que o fisco não tinha conhecimento. Como o fisco tomaria conhecimento disso? Por meio da declaração de imposto de renda, declarando o balanço da empresa. E lá no balanço, o fisco exigia um lançamento do crédito tributário, debitando uma conta de imposto de renda lá no ativo, realizável a longo prazo, tendo como contrapartida uma conta de imposto de renda lá no passivo exigível a longo prazo, falando aqui na regra antiga. Hoje, lá no realizável a longo prazo e no passivo não circulante. Aí você, mas por que no longo prazo? Porque você viu que prejuízo fiscal não tem mais prazo decadencial, lembra-se? Eu posso compensar esse prejuízo no próximo período, ou então daqui 30 anos, ou daqui 50 anos, ou daqui 200 anos, porque não tem período decadencial. Aquilo que não tem prazo para realizar ou exigir é o quê? Longo prazo. Certo aí? Então, se a empresa, né, lá no seu LALU Parte B, tem prejuízo fiscal, guardadinho para si, mas para o fisco, ela faz a contabilidade lá no diário e informa o balanço que tem essas contas na declaração de imposto de renda e, por meio dessas contas, o fisco toma conhecimento de crédito tributário que a empresa tem. Certo? Aí você diz, tá bom, Roberto, isso naquele tempo que a empresa fazia o diário e guardava. Mas e agora na era do SPED contábil, que a empresa encaminha a sua contabilidade por meio do SPED? Ainda assim tem que estar informando? Sim, o fisco quer cada dia mais controle, ainda que seja redundante. Certo? Então, né, o fisco gostou dessa ideia de fazer o diferimento tributário, mesmo porque é o procedimento que a norma CPC exige também. Então ele falou, olha, se a norma contábil está exigindo, não sou eu que vou dispensar um controle. Então, quero o controle, né, dos itens que estão no LALU Parte B. Tá ok? Vamos desenvolver um exemplo para você entender aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Não. Tá? A pergunta do colega é o seguinte, Roberto, você falou que se a empresa tiver um prejuízo fiscal, ele deve controlar no LALU Parte B para compensar em qualquer época futura. Né? Após 5 anos, esse crédito tributário não pode ser exigido né, junto, né, aos sujeitativos, junto ao governo? Não. Tá? A empresa tem o direito de compensar em qualquer período futuro. Isso é um direito, certo? E compensa na época que quiser. Então, o prejuízo fiscal dá direito à compensação. Esse crédito tributário dá direito à compensação com prejuízos fiscais. Tá? Agora, não dá direito a ressarcimento em dinheiro em hipótese alguma. Tá? Não prescreve, não tem mais período decadencial. Tá? Não tem mais. Aproveitando a sua pergunta, olha só. No passado, né, até aquela era do governo Itamar, né, existia ali o seguinte, a empresa que tivesse um prejuízo fiscal tinha um prazo de até 4 anos para compensá-lo. Se não compensasse, perdia o direito. Certo aí? O legislador tributário, a partir de 94 para cá, ele tem mudado de pensamento e se tornado mais inteligente. A gente tem até estudos que mostram que até 93, né, o legislador tributário, né, era muito atrasado. Né, e foi evoluindo. Por quê? Porque até 93 nós podíamos dizer que a legislação tributária era radical. E tudo que é radical, alguém quer o quê? Flexibilizar. Certo? Então, até no campo tributário, radicalizou, a evasão tributária aumenta. Isso está comprovado cientificamente. Então, o que acontece? A legislação tributária dizia,
Teve prejuízo fiscal? Tudo bem, você tem o direito à compensação, compense na hora que você quiser, só que tem um prazo de 4 anos para compensar, porque após o que perde o direito à compensação? Algum contribuinte perdia esse direito? Ele forçava a barra, né? E estava comprovado que nenhum contribuinte perdia esse direito. Se nenhum contribuinte perdia esse direito, ele fazia manipulação contábil. E o fisco tem, né, contingente de servidores suficiente para fiscalizar todas as empresas para não permitir essa manipulação contábil? Não tem.